Bom, nessa questão a gente precisa desenhar o gráfico, dizer qual é o domínio e qual é a imagem da função, tá? Então vamos começar pelo gráfico. Essa é uma função modular, tá? Quando tem essa barrinha aqui é módulo. Isso significa o quê? Toda vez que eu aplicar um valor na função e o valor for negativo, eu transformo ele em positivo. Você vai ver um exemplo disso daqui a pouco, tá? Primeiro passo, então, é pegar só esse valor daqui, que é da função, certo? E aí eu usei a fórmula de Bhaskara, encontrei um delta igual a menos 7, ou seja, um delta negativo. O que isso significa? Significa que não adianta achar x1 e x2, porque você não vai encontrar quando o delta é negativo. Então, o próximo passo já é achar o vértice da minha função, tá? O x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, tá ok? Quem é o b? O b é 1, é o valor que está aqui. Então, fica menos 1 dividido por 2 vezes a. O a está valendo menos 1, olha o menusinho aqui, ó, certo? Então, menos 1 dividido por 2 vezes menos 1. O menos 1 repete, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos com menos mais, então a coordenada x do meu vértice ela é o 1 sobre 2, tá ok? Vamos achar agora a coordenada y do vértice. Y do vértice que é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Tem o menos da própria fórmula e o próprio delta, que é o menos 7, já tem o sinal dele. Então, menos com menos, mais. 4 vezes o a a gente já viu que é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Positivo com negativo dá negativo. Então, ficou 7 sobre 4. Tá ok? Eu até coloquei aqui, não precisa você anotar isso, mas eu peguei e fiz a divisão de 7 por 4, certo? E aí encontrei 1,75. Então, menos 7 quartos é menos 1,75. Para que isso serve? A gente vai ver na hora de fazer o gráfico. Bom, aqui está a coordenada do meu vértice. A coordenada x deu 1 sobre 2 e a coordenada y deu 7 sobre 4. Mas espera aí, não tinha dado menos 7 sobre 4? Sim, mas na função modular o y sempre vai ser positivo, entendeu? Então toda vez que você achar um y e ele der negativo, automaticamente você transforma ele em positivo. Então o vértice terá 1 sobre 2 e 7 sobre 4 como coordenadas, ok? Tá, essa foi a primeira parte. Segunda parte é o quê? Para desenhar o gráfico, eu preciso achar mais alguns pontos da minha função, tá? Então a gente vai aplicar valores na nossa função, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Bom, a função é menos x² mais x menos 2. Então, para fazer o f de zero, no lugar de menos x² vai ficar menos 0² mais x, que no caso vai ser o zero, menos 2. 0² é zero, não precisa nem contar, mais 0 é zero, sobrou só o menos 2 aqui dentro. Então, isso aqui tudo é igual ao módulo de menos 2. Lembra? O módulo a gente troca o valor para virar positivo. Então, no caso, vira 2. É para isso que serve essa barrinha aqui. Tá ok? Então, qual é o primeiro par ordenado que eu vou colocar lá no meu gráfico? 0, que é o x, e o 2, que é o y. Então, o ponto 0 e 2. Tá? F de 2 era menos x², então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2, que está no lugar do x, e o menos 2, que já é da fórmula. 2 ao quadrado é 4, mas por causa do menos fica menos 4. Mais 2, menos 2. Só repetir. Você está devendo 4. Paga 2, fica devendo 2. Né? Aí você está devendo 2. Aí arruma mais uma dívida de 2, a tua dívida vai para 4. Então você ficou com menos 4. Mas como está dentro do módulo, quem está negativo vira positivo. Então eu apliquei o 2 e encontrei o 4 como resposta. Então o outro ponto que eu vou colocar no meu gráfico é o ponto 2 e 4. Tá certo? E mais um pontinho. Vamos botar um negativo aqui e vamos botar o menos 1. Tá? Então ficou menos, esse aqui é o menos da fórmula, lembra? Lá é menos x² mais x menos 2, não é isso? Menos está aqui, x², o meu x é o menos 1, então é menos 1 ao quadrado, mais, que é o mais da fórmula. Quem é o x? O x é menos 1. Botei parênteses por causa que iriam ficar dois sinais colados. E o menos 2, que é da própria fórmula. Então vamos lá. 1 ao quadrado é 1. Lembra, número negativo elevado ao quadrado acaba virando positivo. Menos 1 ao quadrado é 1.
Mas por causa que tem um menusinho aqui fora, continuou sendo menos 1. Mais com menos, menos 1, né? Menos 1. E aqui o menos 2. Então você tem 3 dívidas. Deve R$1 para uma pessoa, com mais outro real que você deve para outra pessoa, fica menos 2. Aí faz mais uma dívida de R$2, fica menos 4. Só que o menos 4, como ele está dentro do módulo, acaba virando 4 positivo. Então a coordenada x é menos 1 e a coordenada y é 4. Tá? O x não tem problema ser negativo. É o y que sempre vira positivo no final das contas quando está dentro do módulo. Tá certo? E agora nós vamos jogar isso no gráfico, que é a próxima parte da nossa resposta. Pois bem, vamos fazer o gráfico agora, tá? Vamos pegar todos os pontos que a gente achou lá na conta e jogar aqui no gráfico. O primeiro ponto que a gente sabe de cara é o vértice. A gente calculou o vértice, você viu que a coordenada x dele deu 0,5 e a coordenada y dele deu 1,75. Então a gente já coloca o gráfico aqui, ó. Tá? Ó, você pega a sua régua entre o 0 e o 5 e marca bem no meio, que é o 0,5. O 1,75 é mais ou menos 1,8, né? Está quase virando 1,8. Então, você vai pegar a sua régua daqui para cá, vai dar 1 centímetro, 1,5 centímetro e conta mais 3 risquinhos, que é 1,8. Você dá só uma base lá no teu gráfico na hora de fazer ele na prova. Tá? Então, esse é o ponto 0,5 e 1,75. A gente fez o f de 0. Quando a gente fez o f de 0, a gente encontrou que o y valeria 2, não foi? Então, o que acontece? A gente coloca ele aqui. A coordenada 0 e 2. 0 porque não está nem para a esquerda nem para a direita. Coordenada y deu 2 porque está 2 unidades para cima. Certo? Próximo. 2. Você fez o f de 2 e encontrou 4. Então, a gente coloca o ponto 2 e 4. Ó. 2 unidades para a direita, 4 unidades para cima. Certo? E a gente achou também o menos 1. O f de menos 1 também deu 4. Então, deu 1 para trás e 4 para cima. Lembre-se, isso aqui eu estou apenas utilizando os valores que a gente achou. E aí você já sabe que a sua parábola vai dar mais ou menos assim. Ó. Ela vem daqui de cima, ela para aqui no teu vértice e volta a subir. Tá certo? Então, vamos ver como é que ficou. Aqui está. Ele vem, e aí ele para aqui, né? E aí ele volta a subir, tá certo? Então, o que acontece? Agora, a gente vai descobrir a última coisa que ele pediu. Ele quer saber o domínio e ele quer saber também a imagem dessa minha função. Para calcular isso, o que eu vou fazer? Na verdade, não é nem calcular, é só raciocinar. Primeira coisa, eu posso aplicar qualquer valor para o meu x. Tá? Essa função aqui, ó, que você está vendo, não tem restrição para ela. Não tem raiz quadrada, não tem fração. Significa o quê? Que qualquer valor que você escolher, você pode usar. Então, você pode colocar assim na sua resposta. D, que no caso é o domínio, é igual R. Ou seja, o domínio é igual a todos os números reais. Qualquer número real que você quiser escolher, você pode usar, porque não tem problema. E a imagem, hein? Como é que fica a minha resposta da imagem? Vamos olhar para o nosso gráfico. Ó, ele vem lá de cima, lá do infinito positivo, e desce, desce, e ele desce aqui até o 1,75, que na verdade é o 7 sobre 4. Esse aqui é o ponto mínimo, é o menor valor. Aí ele volta a subir de novo e vai embora para o infinito. Então, qual é o intervalo da minha imagem? Bom, o ponto mínimo é o 7 sobre 4, e aí ele sobe até o infinito, não tem limite para ele. Então, como é que a gente coloca aqui? Imagem, que no caso é o IM, certo? Bota um Mzinho aqui, é igual. Bom, você bota aqui um intervalo fechado, tá certo? Aí aqui você tem quem? O 7 sobre 4. É o menor valor que o teu gráfico tem. É o ponto mínimo do teu gráfico. Ele só desce até aqui. E ele sobe até o infinito. Então, você vem aqui e coloca vírgula mais infinito. Então, o ponto mais baixo dele é o 7 sobre 4, só que ele vai subir até o infinito. Então, essa é a tua imagem. Ok? Resolvida a questão.